Olá, eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus, que esta paz venha reinar em nosso coração. Quero deixar uma palavra que está em Atos 13, do capítulo 6 e 7, que diz assim: E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então, aqui nesse texto nos traz três fatos importantes. Homens que foram enviados da igreja de Antioquia para anunciar a palavra de Deus. Chegando nesta ilha chamada Pafos, encontraram dois homens. Um chamado Bar Jesus, ele era um vidente, um adivinho. A Bíblia diz que ele era um falso profeta, um encantador. E também o procônsul, o governador desta ilha, chamado Sérgio Paulo. Este homem era um varão prudente e desejou ouvir a palavra de Deus. Vamos ver o que a Bíblia fala desses três comportamentos. Quanto aos homens, a saber, Barnabé e Saulo, também Marcos cooperava com eles, que foram anunciar a palavra, o Senhor Jesus disse: Ide por todo o mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crer no evangelho e for batizado será salvo. Só pode anunciar o evangelho de Cristo aqueles que são discípulos de Jesus. São esses que anunciam, com fidelidade a sua palavra. Quanto ao mágico chamado Bar Jesus, vamos ver o que a Bíblia diz. Aqui em Levítico, o capítulo 20, versículo 6, diz assim: Deus diz assim: Voltarei o meu rosto para quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-lo. Provavelmente, sem ter conhecimento da palavra, este procônsul seguia os ensinamentos desse falso profeta chamado Bar Jesus. Ainda aqui em Levítico 19:31 diz assim a palavra: Não corram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados com ele. Diante dessa contaminação, só Jesus, só a palavra, só o sangue do Cordeiro pode tirar esse tipo de contaminação. Vou contar aqui uma experiência rápida. Quando eu tinha uns 10, 9 anos, alguém me levou a um desses lugares. Chegando lá, a pessoa que era médium, que recebia o espírito, ela colocou um lenço no seu pescoço, tomou uma bebida alcoólica e acendeu umas velas. E a sua voz mudou. É como se o espírito entrasse mesmo nela. E assim houve a consulta. Claro que a gente não conhecia a Bíblia, eu não conhecia a palavra nesse tempo. Mas a palavra nos ensina a não praticar. Deus diz aqui que voltará o seu rosto para quem consulta médios e que essa prática contamina o homem. E acerca do procônsul, o varão prudente chamado Sérgio Paulo, Jesus disse aqui em João 14:23, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos morada nele. Então, nós somos chamados a amar Jesus. Quando nós amamos Jesus, Deus, o Pai, ele também ama esta pessoa e ambos vêm, juntamente com o Espírito Santo, fazer morada nesta pessoa. Mas para isso é necessário guardar a sua palavra. Ainda que em Êxodo 26 diz assim: Deus diz, faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus nos chama a guardar os seus mandamentos. Que essa palavra possa nos dar vida, que ela possa nos ensinar e que nós possamos nos sujeitar à palavra de Deus. Esta palavra que eu deixo hoje.